Quais são as qualidades de um bom conselheiro? Evidentemente, a primeira de todas, conforme já falamos, devemos que ser pessoas crentes com esse dom, tendo a consciência que Deus lhe deu esse dom de aconselhar, de exortar, de admoestar, e também uma plena relação com o Espírito Santo de Deus. Eu diria que você deve estar completamente dependente da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus deve estar em você para que lhe dê dons, lhe dê sabedoria para fazer e ter as respostas conforme a palavra de Deus, para dar uma palavra de alívio para qualquer pessoa. Então, algumas qualidades. Primeiro, saber ouvir. Saber ouvir. Escutar as angústias de alguém é um valor muito pouco cultivado hoje em dia. Todos correm, ninguém tem tempo. O bom conselheiro precisa ouvir com calma, precisa estar disponível. Muitas vezes, só o fato de do aconselhado desabafar, ele próprio reconhece as saídas para o seu problema, sem que digamos uma só palavra. Só o fato de tirar aquela carga, aquele jugo pesado que está sobre ele, e vai levar ele a fazer uma autoanálise, e a ação do Espírito Santo na vida dele vai fazer ele pensar no que está fazendo. Muitas das vezes a presença do Espírito na vida pode melhorar isso. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o conselheiro, ele deve ouvir primeiro, e não ficar logo falando sem antes saber tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Ou pare, escute com toda cordialidade e depois faça aquilo que Deus colocar no seu coração. O segundo item é cordialidade, que falei agora. Cordialidade é um cuidado, respeito e uma preocupação sincera pelo que é revelado, sem demonstrar visivelmente uma decepção ou surpresa diante do que lhe é falado pela pessoa que está sendo aconselhada. Então, ter respeito, não demonstrar assim crítica nem nada, ouvir e entender e depois tentar ajudar. Terceiro item na questão das qualidades do bom conselheiro é ter empatia. Empatia com o aconselhando. Empatia é se colocar na mesma situação da pessoa. É como se projetasse para que aquilo que a pessoa está desabafando com você, se aconselhando, tivesse acontecido com você, e entender o ponto de vista daquela pessoa. Mostrar-lhe compreensão sem fazer julgamentos apressados. Ouvir e se colocar no lugar do outro. Outro ponto nessa questão também de qualidade do conselheiro é o amor, né? O amor. O amor é o principal dos mandamentos do Senhor. Toda a lei se resume no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo é capaz de ouvir, é capaz de expressar esse amor e é capaz de compartilhar esse amor. Pedindo a Deus sempre esse dom maior, né, que Paulo escreve aos Coríntios, que é o dom do amor. E do amor não é um amor qualquer, né? É um amor ágape, o amor que vem de Deus. Tem ali alguns estudiosos definem amor como o amor filial, que seria o amor fraternal, de amizade, o amor eros, que seria o amor da sensualidade, o amor erótico, e o amor ágape, que seria o amor de Deus, um amor inigualável, um amor misericordioso, um amor de altruísmo, um amor de compadecer com a necessidade do próximo. Esse é o amor que é expresso por Deus, que é o amor que está em Deus, e é o amor com que Deus nos ama, né? Então,
pedindo que esse amor ágape primeiramente invada você e transborde até o seu aconselhado ou aconselhada, para que você possa transmitir a ele toda a compaixão que Deus colocou no seu coração para aquele problema que ele está abrindo o seu coração com você. Então, diante dessas qualidades que é necessário para o aconselhamento, como aconselhar quando o problema envolve pecado? A pessoa confessa a você um pecado grave, ou não existe pecadão, pecadinho, existe pecado. Então, qualquer pecado que a pessoa confesse, comente com você, não vamos falar essa expressão confessar, mas compartilhar com você aquilo, a partir do momento que ela abrir o coração, ela já está pensando em se afastar daquilo. Então, como fazer? Como fazer? Aí tem algumas dicas aqui que nós vamos compartilhar com vocês rapidamente essas partes textuais por isso que eu disse, peguem o livro e peguem a Bíblia. Aí você vai na sua Bíblia fazendo essas leituras desses versículos, todos colocados aqui na lição de aconselhamento, desse módulo, para que você confirme. Não daria tempo de fazer todas as leituras, mas você com mais tempo em casa pode fazer isso. Então, primeiro, como saber, que aconselhar quando envolve o pecado? Primeiro, saber do que o coração humano é capaz. Muitas das vezes os conselheiros são enganados por mentiras, comportamento decepcionante por parte dos aconselhados. Não podemos ser ingênuos, temos que pedir a Deus claramente o dom de discernimento para entendermos o que é verdade e o que não é. O mesmo ser humano pode ser bom, capaz de agir de forma absolutamente e também é capaz de agir de forma absolutamente maléfica, mentindo. Então tem que saber muito bem que você está lidando com seres humanos. E veja o que a Bíblia nos mostra sobre o coração do homem. Aí tem várias reflexões bíblicas que estão aí definidas, que eu vou falar rapidamente. Qual a avaliação que Deus faz do Criador, Aliás, a avaliação que o Criador faz do homem, em Jeremias 17, todos são pecadores, Romanos 3, todo homem tem a tendência de fugir da luz, João capítulo 3, também fala sobre isso, capacidade do homem se esconder, João capítulo 3, e é comum o homem culpar os outros de ser egoísta, como por exemplo naquele caso de Adão e Eva. Aí depois da queda, depois do pecado que Adão havia praticado, ele disse que foi a mulher, ele disse a Deus, a mulher que tu me deste, Senhor. Ele estava colocando a culpa em Deus e em Eva, e tirando a responsabilidade dele. Temos que perceber muito a responsabilidade humana, que o homem tem essa capacidade de transferir a culpa que é dele para outros. Temos que pedir a Deus esse discernimento. E também procedimento errado produz reação negativa. Gênesis 4 e Salmo 42 falam sobre essas questões. Isso você vai ter que conferir no seu livro, tá bom? Aquele episódio que eu acabei falando há pouco de Adão e Eva que registra a queda, o pecado de Adão e Eva, o pecado original, está em Gênesis 3. Segunda colocação, de respeito a quando o problema envolve pecados, é confrontar a verdade bíblica, confrontar aquilo que a pessoa está lhe falando com a verdade bíblica, para que haja arrependimento. Fazer aquela pessoa entender que aquilo que ela está lhe relatando é contrária àquilo que a Bíblia ensina, para que haja, através do Espírito Santo e a presença da Palavra de Deus, um confrontamento e a pessoa
possa, através desse confrontamento, se arrepender e ali se aproximar do Senhor para uma libertação daquele pecado. Falar nessa confrontação não é imposição, com grida, com acusação. Falar com amor, mas identificar o pecado que há lá e como orientar a pessoa como sair dele. Procure sempre apoiar seu posicionamento com passagens bíblicas. Nunca falem apenas palavras soltas. Falem conforme está na palavra de Deus. Você pode conferir alguns versículos aí no seu livro texto. E também outra dica com relação como responder quando o problema envolve pecado. Terceiro ponto: crer que Deus pode modificar qualquer situação. Como eu disse, falamos anteriormente, Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Eu vou sintetizar numa frase que está nos evangelhos ditos por Jesus: tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então Deus pode reverter qualquer situação de pecado, qualquer tipo de pecado. Teologicamente, apenas um pecado nas Escrituras fala que não tem perdão, que é o pecado de profanar, né, a pessoa do Espírito Santo. Você atribuir coisas que são do mundo à ação do Espírito Santo, né? Esse é um pecado de você falar contra o Espírito Santo, né? Uma forma pejorativa. Isso é um pecado imperdoável. Então, qualquer que for a situação, Deus pode modificar essa situação. Não existe buraco tão profundo que o Senhor não possa estender a sua mão e livrar alguém de lá. Aqui nós temos alguns textos dos Evangelhos, de Lucas, Mateus e Marcos, que falam sobre isso. Deus nos dá centenas de promessas na Bíblia para que confiemos mais nele, sendo uma esperança cada vez maior com relação ao que ele ainda fará. Seguindo Romanos 15, 13, é falado isso para nós, está aqui na palavra de Deus, né? Então há várias promessas de Deus em toda a Bíblia. Alguns teólogos afirmam que há promessas para cada dia na sua vida, para cada instante na Bíblia, né? Várias promessas. Ok? Então confirmem esses textos, essas leituras que são confirmadas nesses estudos que estamos fazendo. As dicas finais, algumas dicas práticas para o aconselhamento. Eu vou listar aqui algumas. Aqui na sua apostila está em ordem alfabética e você vai fazendo a leitura. Eu vou apenas colocar item por item e você faz a leitura. Dar atenção integral à pessoa, com olhar, gestos naturais e posturas não tensas. Não fique apenas com o corpo presente, mas mantenha também a sua mente atenta em todos os sentidos, tudo que a pessoa está lhe falando. Segundo, seja um bom ouvinte, não interrompa a pessoa até que ela tenha terminado de falar. Lembre-se que apenas pausas na conversa, seja por indecisão no falar ou até mesmo para chorar, não quer dizer que a pessoa terminou de expor seu pensamento. Portanto, guarde a hora certa para responder. Não vá interromper, a não ser que a pessoa já terminou, aí fala. Porque senão você vai cortar o raciocínio da pessoa, daquilo que ela está falando, e você não vai conseguir chegar ao fim desse aconselhamento. Terceiro, se for necessária a sua orientação e liderança na conversa, faça isso sutilmente, perguntando com habilidade para obter informações úteis. Não tente impor, dirigir, porque a pessoa que está abrindo seu coração precisa ter essa liberdade de expressão. Procure entender a opinião da pessoa, mesmo que não coincida com a sua. É o quarto item. Dê margem a diferenças. Essa atitude vai ajudar ao conselheiro a dar uma orientação equilibrada depois para a pessoa.
5. Tente descobrir o ponto principal do problema, discernindo e afastando os fatos que não são centrais. Procure encontrar a origem do problema. Não apenas, às vezes a pessoa fala muito, dá várias voltas para tentar entender. Tente prestar bem atenção para ser cirúrgico, pegar aquilo que realmente é o foco para você, é a raiz do problema. É para você atingir lá e você resolve a situação. 6. Não enfoque apenas os problemas, mas também as soluções de Deus. Não fique falando só no que está errado. Diga que está errado, mas que Deus tem soluções para aqueles problemas. 7. Mostre que a solução de qualquer problema passa pela obediência integral à palavra de Deus. A solução de qualquer problema passa pela obediência à palavra de Deus. 8. Alguns problemas surgem devido ao mau uso da agenda da pessoa. Verifique se não existe atividade demais, se ela não está sobrecarregada, estressada, sem nenhum critério de o que priorizar na sua vida. Isso vai ser útil para você orientar o que ela deve fazer. 8. Verifique se a pessoa necessita de uma ajuda médica ou psicológica. Tente identificar se há algum tipo de transtorno que foge da questão espiritual e que, além do apoio espiritual, a pessoa precisa também de um terapeuta, de um psicólogo ou mesmo de um médico para tomar algum tipo de medicação para acalmar mais a sua alma, a sua mente. Tente isso e orientar para um psicólogo cristão ou para um psiquiatra cristão. Ore muito para que Deus dê discernimento para vocês. Peçam a Deus um dom espiritual importante que a igreja tem negligenciado os irmãos em buscar, que é o dom de discernimento de espírito. Vai discernir se aquela questão é espiritual, eminentemente espiritual, ou se é além do espiritual, está atingindo já a mente e o corpo da pessoa. Então precisa de um psicólogo, um terapeuta, psicoterapeuta, e precisará também de outro profissional que é psiquiatra, porque o psiquiatra é o único que pode receitar algum tipo de medicação para ajudar naquela doença, né? Como já foi definido que é uma doença física, não uma doença apenas espiritual. Outro item, o 9, se não souber responder algo e dar a solução ao problema, seja honesto, confesse isso. Diga que vai estudar melhor o assunto ou até mesmo pedir ajuda a um conselheiro mais experiente. Não vá dar logo de primeira. Tente primeiro organizar as ideias, tomar a decisão correta. Por último, se houver necessidade, dê tarefas práticas para serem avaliadas em próximos encontros. Se for possível ter outros encontros, marcar uma segundo encontro para que você possa continuar esse aconselhamento depois, após a reflexão de tudo aquilo que a pessoa fez, ore por ela e depois marque outro encontro para você ainda orar, jejuar por ela e entender melhor, buscar as respostas de Deus na sua palavra para aliviar aquela alma. Nós vamos ficando por aqui nessa outra aula e na próxima aula vamos avançar para aconselhando questões pessoais. Neste momento nós vamos falar dentro do assunto do aconselhamento pastoral as questões pessoais, Como aconselhar as pessoas em algumas situações da sua vida, algumas situações comportamentais que envolvem a vida da pessoa. Vamos começar com algo que tem sido considerado pelos psicólogos como o mal do século, pois ele tem sido a base desse comportamento para muitas neuroses, doenças comportamentais que aparecem na vida de muitas pessoas pelo mundo inteiro. Começou assim no final do século XX, e meados do final do século XX, se intensificar em função das crises que têm ocorrido no mundo inteiro,
que é a ansiedade. A ansiedade o que vem a ser ansiedade, né? É uma pergunta que sempre em qualquer assunto a gente busca definições para compreendermos melhor cada situação. O que vem a ser ansiedade? Ansiedade é uma reação da pessoa que se sente desamparada diante de um problema e fica maquinando em sua mente como sair sozinho daquela dificuldade. Então vem uma frustração que, pelo fato de não conseguir resolver o problema, que normalmente está fora do seu controle, surge um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia e medo, provocando até insônias e vários outros consequências, né? Vários outros sintomas. E existem vários tipos de ansiedade. Vamos citar aqui alguns tipos de ansiedade. Você pode acompanhar no seu livro texto tudo aquilo que estamos falando. Essas orientações, como eu disse, elas são listadas em vários livros, vários manuais nessa área de aconselhamento. Uma dessas obras é a obra do Dr. Gary Collins. Gary Collins com a obra Aconselhamento Cristão. É uma obra muito importante que você precisa ter em sua biblioteca para estudar melhor essas questões do aconselhamento. Dr. Gary Collins é psicólogo, pastor e trabalha na área de aconselhamento há muitos anos nos Estados Unidos. Então, vamos citar, segundo o Dr. Collins, alguns tipos de ansiedade. Ansiedade aguda. Aparece de repente, vem com grande intensidade, mas é de pequena duração. Vem pelo momento e passa. Segundo, ansiedade crônica. É persistente de longa duração, mas de pequena intensidade. Ansiedade normal. Manifesta-se quando existe uma ameaça real ou uma situação de perigo. Ela pode ser controlada e reduzida quando as circunstâncias exteriores se modificam. Ansiedade neurótica, quarto tipo. Sentimentos exagerados de desespero e medo. Mesmo quando o perigo é pequeno ou inexistente, a pessoa está sempre ansiosa. Quinto tipo, ansiedade moderada. É desejável e saudável. Modifica e ajuda as pessoas a evitarem situações de perigo, levando a um aumento da eficiência. É aquela ansiedade da pessoa dar uma paradinha em tudo antes de fazer alguma coisa, sem precipitações, e acaba sendo positiva no sentido de equilíbrio emocional. E a ansiedade intensa. Por último, é essa ansiedade intensa. É uma ansiedade que pode diminuir o período de atenção, dificultar a concentração, afetar negativamente a memória, prejudicar a capacidade de realização, interferir com a solução de problemas, bloquear a comunicação eficaz, despertar o sentimento de pânico e algumas vezes causar sintomas físicos desagradáveis, tais como paralisia, uma terrível dor de cabeça, uma enxaqueca constante. Todos esses tipos de sintomas de ansiedade são prejudiciais, à nossa vida, à nossa estabilidade. E quando afeta a nossa vida diária, nosso dia a dia, também será que afeta a nossa vida espiritual? E como seria uma pessoa ansiosa na sua vida espiritual? Será que a ansiedade chega aos crentes? Claro que sim, A ansiedade está presente no dia a dia, na vida de várias pessoas. Então, e na área espiritual, como vamos tratar? Bem, a ansiedade é resultado de pensarmos, consciente ou inconscientemente, que Deus não é maior que o meu problema. O diabo pode facilmente se aproveitar dessa situação de ansiedade para injetar em nós, como se fosse a serpente, naquele texto de Adão e Eva, suas ideias no nosso coração e deixarmos ansiosos demais.
como assim aquele pensamento, Deus nos desamparou, Deus não nos ama. É comum as pessoas pensarem assim: se Ele me amasse, eu não estaria passando por essa situação. Lembramos que Jesus nunca disse que a vida de um crente, um cristão, seria apenas de coisas boas, mas haveriam tempestades, haveriam dificuldades, mas Ele disse que mesmo em tribulações, mesmo em situações de extrema ansiedade, Ele estaria conosco, né? Ele estaria conosco, caminhando conosco para que a gente vencesse essas dificuldades. Outra, dependa apenas de si mesmo. Essa é a segunda sugestão que vem no pensamento maligno em nós, que é a gente querer resolver com nossas próprias, nosso próprio modo, nosso próprio jeito, aquela situação. Essa sugestão de Satanás é a seguinte: Deus abandonou você, agora você está só, vire-se sozinho. Por desse problema, nem Deus, nem o Criador pode ajudá-lo. Você não vai conseguir vencer. São aquelas palavras interiores que vêm em nós, esses pensamentos negativos, que nos fazem ficar mais ansiosos, com ansiedade nessa área espiritual. Vamos agora discorrer algumas possíveis causas da ansiedade. Citaremos algumas principais, né? Evidentemente que varia de acordo com cada pessoa, com cada situação, com cada problema. Por exemplo, ameaças, perigo, crime, guerra, doenças, autoestima, questionamento da imagem, competência, separação por morte, divórcio, mudança. Esses problemas são focos geram ansiedades. Situações de conflitos, né? Conflitos com pessoas, com trabalho, em qualquer situação. Para você realizar algo que seja desejável, para fugir ou evitar algo que seja desagradável. São conflitos que você tem no dia a dia. O medo é outra causa de ansiedade. O medo pode surgir em relação a diversas situações, como o futuro, sentimento de fracasso, solidão, doença. Esses temores podem crescer nas mentes de algumas pessoas, criando ansiedades extremas, mesmo que não existam ameaças reais, mas a pessoa às vezes sente essas fraquezas, né? Luta diariamente com isso. Então é frequente nós vermos casos de pessoas que sentem dores, sentem vários sintomas físicos. Quando chega no médico, o médico faz toda a avaliação clínica, todos os exames necessários e não constata nada. Aí ele manda para voltar para casa porque tratava-se de ansiedade, nervosismo extremo e indica a procura de um psicólogo ou de um psiquiatra para ver se está acontecendo. Em nós, o Senhor é o nosso refúgio. Então, em situações nessa natureza de extrema ansiedade, que é natural ao ser humano, são todas essas questões que acabamos de falar, ameaças, conflitos, medos, isso é natural, toda pessoa sente. Mas o nosso refúgio é o Senhor, e nele encontraremos o que precisamos para conviver com essas questões pessoais que acontecem conosco. No texto de Jesus, em Mateus 6:24, vamos ler esse texto, Mateus 6:25 a 34. Vamos lá, Mateus 6, Novo Testamento, Mateus 6, de 23 a 34. Diz assim: se porém os teus olhos te forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão estas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso,
Digo-vos, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados desse mundo, acrescentar algum côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio amor. Então, é um texto maravilhoso que Jesus nos mostra a questão da ansiedade, da pessoa ficar pensando no que vai acontecer no outro dia, não dorme, é uma situação de descontrole, de desequilíbrio mental, comportamental e também espiritual. Precisamos entender o que está contido nessas orientações de Jesus. E ele nos deixa nesse texto 4 conselhos. Primeiro, reconheçam que sozinhos não podem mudar nada em suas vidas. No versículo 7, falado isso: é pela graça de Deus que fazemos progressos e por sua interferência é que vem nosso livramento nos maus momentos. Segundo, versículo 32, a parte B: entendam o que Deus sabe. Entendam, queridos, que Deus sabe o que necessitamos. Por incrível que possa parecer, o Senhor não perdeu o controle da situação. Ele sabe o que precisamos. Terceiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. No versículo 33. Isso implica em buscar mais de Cristo em seu viver. É não abaixar o nível de testemunho só porque a situação está difícil, é manter-se firme. Quarto conselho: resolvam primeiramente os problemas de cada dia, do dia a dia após dia. Versículo 34. Este é um princípio fundamental em administração. Se tentarmos resolver vários problemas de uma só vez, aumenta a possibilidade de ficarmos ainda mais ansiosos e de não solucionarmos estas questões. Então, são vários textos. Paulo também, em Filipenses 4, de 6 a 9, Filipenses 4, de 6 até o 9, e o que nos orienta o apóstolo Paulo. Capítulo 4, Filipenses capítulo 4, de 6 a 9, diz assim o texto de Paulo aos Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então são mensagens como essas que nos mantêm firmes na presença de Deus, nos levam a termos as vitórias sobre as necessidades que temos no dia a dia.
Então, levem, segundo esse texto de Paulo, 3 conselhos são importantes. Leve os problemas diante de Deus, né? No versículo 6, não fique tentando resolver tudo sozinhos. Paulo concorda com Pedro, que disse no texto de 1 Pedro 5,7, diz assim: lançando sobre ele, no caso Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a ansiedade não é nossa. A gente precisa compartilhar com Deus em nossas orações, nos nossos devocionais, e buscar do Senhor o auxílio, o refúgio seguro bem presente na tribulação, em qualquer situação. No versículo 6, ele indica 3 maneiras de levarmos os problemas a Deus. Primeiro, oração, né, como acabamos de falar. Oração, uma conversa constante e persistente, né? A Bíblia, inclusive, Paulo aos Tessalonicenses, nos ensina que devemos orar sem cessar, em todas as situações, em todos os momentos de nossa vida. Também falar de súplicas, né? Súplicas é algo que você pede intensamente, suplicando. É um senso de urgência, necessidade, algo que você quer tanto. Talvez seja um momento para a prática do jejum também, né? E que em oração, súplicas, jejuns são importantes. Por último, Paulo descreve nesse texto ações de graça, né? Agradecer a Deus com atitudes, confiança antecipada no que Deus quer e ainda vai fazer por você. E o resultado disso, segundo Paulo, no versículo 6, 7, 8 e 9, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Aquela ansiedade se acalma e você fica na paz de Deus, lembrando que Jesus, o Senhor, é o príncipe da paz. E ele acalma a tempestade, literalmente as tempestades de nossas vidas. Então, essa paz de Deus vai exceder em excesso nosso entendimento, nosso pensamento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, preocupar a mente com coisas boas. Um ditado que diz: mente vazia é a oficina do diabo. Paulo aconselha a preocuparmos com tudo que seja verdadeiro, respeitável, justo, amável, de boa fama e com virtude e louvor para preencher esses nossos pensamentos. Também praticar o que aprendemos de homens fiéis a Cristo, nossas lideranças. No momento de ansiedade, Paulo aconselha que lembremos de homens fiéis que com suas palavras e testemunhos de vida são hoje um exemplo de como agir em nossas lutas. E no capítulo 9, para concluir, ele fala que o Deus de paz estará convosco. Lembre-se que a tradução de Emmanuel, que é um dos nomes que o anjo Gabriel falou que a Maria sobre Jesus, significa Deus conosco. E tenha certeza disso, que a paz de Deus irá guardar nossas mentes e corações para que nos dê essa paz que nós tantos precisamos. Ele nunca nos abandonará. Esta é a resposta do Senhor às ideias mentirosas de Satanás. Deus nos ama, sim, e muito. Deus nunca nos abandonou e jamais nos abandonará.